Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias e Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 18, revisão e avaliação. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos começar a nossa revisão recordando o conceito de números naturais. Os números naturais, que são representados, simbolizados aí por esse conjunto, uma letra N, e os números naturais são os números que nos dão noção de contagem. Então, quem são os elementos do conjunto dos números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Beleza? Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto de números que começa do zero e vai até o infinito. A reta numérica do conjunto dos números naturais, A reta numérica, ela é uma orientação, ou seja, os números estão organizados em uma reta, certo? Então, eu vou organizar os números numa reta aqui. Os números naturais podem ser representados em uma reta chamada de reta numérica por pontos igualmente espaçados. Então, para ter uma reta numérica, para construir uma reta numérica, eu tenho que lembrar que aqui, eles vão ter exatamente a mesma distância, beleza? E aí, os números naturais eu tenho que sempre lembrar o seguinte, eu vou ter sempre um número, vai sempre crescendo para o lado direito, o lado esquerdo aqui, para onde aponta a seta, beleza? Então, para quem está de frente para a TV, do lado esquerdo, os números sempre vão crescendo para o lado esquerdo. Por quê? O 0 é maior do que o 1 é maior do que o 0, o 2 é maior do que o 1, o 3 maior do que o 2 e assim sucessivamente, Então, a seta indica que os números aumentam da esquerda para a direita. E aí vai depender do seu ponto de visão, beleza? Então, os números sempre vão crescendo aqui no sentido da reta, ok? Uma coisa que é importante lembrar, eu tenho 3 sinais que representam a ordem dos números naturais, que é a igualdade, o maior e o menor, beleza? Na verdade, o maior que e o menor que, eles são mais questão de leitura do que propriamente um sinal. Por quê? A ideia, muita gente já tem a ideia, muita dúvida em usar esse sinal. Aí tem diversas dicas, mas eu sempre penso o seguinte, eu vou sempre apontar a abertura para o valor maior. Sempre a abertura para o valor maior. E aí, na hora de ler, por exemplo, aqui, 2 é maior do que 5. Eu quero comparar o valor 2 e o valor 5. Ou seja, quem está à esquerda, Então, quem está aqui, à esquerda, ou seja, o 5 é maior do que o 2. Logo, eu vou escrever 5, a abertura sempre para o maior, 2. Beleza? Se eu estivesse comparando ao contrário, fosse 2, 5. Então, a abertura sempre vai ser para o maior. Então, o sinal vai estar com a abertura sempre por 5. Beleza? Então, a abertura, esse sinal, sempre eu vou fazer a abertura para o maior. Ok? Um outro exemplo. 12 é menor do que 15. Se eu observar, o 15, ele está... ele é maior do que o 12, certo? Então, ele está mais à esquerda do que o 12, mais à direita do que o 12. Então, como o 12 vem primeiro, então 12, sinal do menor que 15. Então, questão de leitura. 12 é menor do que 15. Se o 15 tivesse vindo antes, a abertura é sempre para o maior, a leitura seria ao contrário, 15 é maior do que 12. Então, o sinal do maior que, menor que, é só uma questão mesmo de leitura. A ideia é sempre botar o sinal para o valor, a abertura para o valor maior. E quando eu tenho a igualdade, então 7 é igual a 7.
Então, eu vou usar esse símbolo aqui dessas duas barrinhas, que é o famoso sinal de igualdade. Ok? Vamos falar agora de adição. A adição, a gente tem um algoritmo da adição. Eu tenho que lembrar que a adição, eu tenho que ter aquela ideia de juntar, né? Eu vou juntar elementos. Então, aqui, ó, eu quero somar 172 com 95. Qual é a regra? A regra é colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, escreve sempre primeiro o maior valor. Então, 172. E aqui o 95, o 5 e o 9. E aí eu vou somar, ó. 2 mais 5, 7. 7 mais 9, 16. Só que eu não posso escrever 16. Eu escrevo 6 e subo 1. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter 2 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Ou seja, 267. Ok? Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui, ó, eu tenho o número 3.431 somado com 536. Então, novamente, vou escrever a unidade, a dezena, a centena e aqui a unidade de milhar. Sempre um embaixo do outro. Então, a unidade do 536. Então, o 6 vai ficar embaixo do 1, o 3 embaixo do 3, o 5 embaixo do 9. E aí eu vou efetuar a soma. 1 mais 6, 7. 3 mais 3, 6. 4 mais 5, 9. E o 3, como eu não tenho com quem somar, eu vou somente repetir. 3. Então, eu tenho 3 unidades de milhar, 9 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Ou seja, qual é o número? 3.967. Uma coisa que é importante a gente identificar aqui logo de início, que as parcelas são os termos da adição e eu posso chamar de soma ou total, beleza? Então vamos falar agora de subtração. A subtração tem como definição, né? Quando eu quero subtrair dois números, o que é que acontece? Eu vou retirar de um número o que tem no outro. Então, a subtração é uma operação matemática fundamental usada para encontrar a diferença entre dois números. Ou seja, toda vez que eu tenho dois números naturais e eu quero encontrar a diferença, eu vou fazer a subtração. A subtração pode ser associada às ideias de completar quantidades. Então, toda vez que eu quero completar quantidades, né, eu posso utilizar a subtração e tirar uma quantidade da outra, né? Então, quando eu tenho um valor e eu quero retirar desse valor, a gente faz a operação de subtração. A operação de subtração também ela é simbolizada pelo esse tracinho, que é o chamado de sinal de menos. O algoritmo da subtração é igual ao da adição. Unidade embaixo da unidade, centena embaixo da centena, dezena embaixo da dezena, né? Então, unidade, dezena e centena, e assim sucessivamente, beleza? Agora vamos falar do algoritmo da multiplicação. Multiplicação, nós temos um algoritmo para explicar a multiplicação. Como é que eu faço a multiplicação? Ó, 18 vezes 7. Então, vou escrever 18 vezes 7, e aí esse número aqui, ele vai multiplicar por todos aqui da outra parcela. Então, 7 vezes 18, como é que eu faço? Primeiro eu multiplico 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Sobe 5, beleza? Escrevo 6 aqui, sobe 5. 7 vezes 5, 7 vezes 1, 7 mais 5, 12. Então, vai ficar um total de 126. Um outro exemplo, ó, 24 vezes 13. 24 vezes 13, novamente, eu vou pegar todos os valores aqui, ó, do 13 e vou multiplicar por todos os valores do 24, beleza? Como que eu faço isso, professor? Número a número. Primeiro eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 4.
3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. O 1 que subiu, eu só vou somar depois da multiplicação. Então, vai ficar 7. Uma coisa que eu tenho que lembrar aqui, ó, que eu quero que vocês observem, é o seguinte. O 1, esse 1 aqui, ó, ele está representando o 10, beleza? Então, eu sempre vou pular uma casa. Pulei essa casa porque ele representa 10. Então, como é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar 1 por 4. Então, como é que vai ficar o produto? 1 vezes 4 é quanto? 4. 1 vezes 2, 2. Depois disso, eu somo. Aqui, quando não tem, é 0, ó. Então, 2 mais 0, 2. 7 mais 4, 11. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, aqui nós temos o total de 312. Vamos pegar aqui mais uma multiplicação. 146 vezes 195. Então, vou multiplicar. Lembrando que a multiplicação vai ser todos por todos. Então, ó, 3 vezes 5. Oh, desculpa, 3 não. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 4 vezes 5, 20. Com 3, 23. Opa, 23. Sobe 2. 1 vezes 5, 5. Com 2 que subiu, 7. Agora eu vou fazer o 9. Como 9 eu vou pular uma casa aqui, ó. Então, 9 vezes 6, 54. Então, vai ficar 4, sobe 5. 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Com 5, 36 mais 5, 41. Sobe 4. 9 vezes 1, 9. Com o 4 que subiu, 13. Beleza? E agora eu vou multiplicar o 1. O que que eu vou fazer na multiplicação por 1? Eu vou pular duas casas, porque o 1 aqui representa 100. E vou multiplicar 1 por todo mundo. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Feito isso, eu adiciono 0. Esses valores que estão em tracinho é 0. 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 4, 8. E 2 é 1 vezes 1, ou 1 mais 1, 2. Beleza? Então, nós temos aí o número 28.470. Vamos falar agora de divisão. A divisão, ela tem 4 elementos. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a divisão de 153 por 4. 153 por 4. Então, eu vou pegar um número que tem que ser maior ou igual que 4. O 1 não pode, então vai ser 15. 15 dividido por 4 dá 3, porque 4 vezes 3, 12. 15 menos 12, 3. Baixa o 3, que vai dar 33 dividido por 4 dá 8, porque 8 vezes 4 é 32. Então, 33 menos 32, 1. Ou seja, nós temos aqui os 4 elementos, o dividendo, o divisor, o quociente, que é o resultado, e o resto. Tudo bem? Então, vamos agora fazer a nossa letra B. 735 dividido por 21. Beleza. Então, qual é o número que eu multiplico por 21 que dá 73? Tem que ser 3, né? Porque 21 vezes 4 passa. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 73 menos 63, 10. Baixa o 5. 105
dividido por 21. Então, 5. Por quê? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2, 10. 105 menos 105, o resultado é 0. Beleza? Então, novamente, está aqui os 4 elementos da divisão. O divisor, dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Nesse caso, quando o resto é 0, nós dizemos que a divisão é exata. Beleza? Então, vamos falar agora, também vamos recordar, uma outra operação muito importante, que é a potenciação. A potenciação, a potência, né, é o resultado da operação chamada de potenciação. O que é a potenciação? É o produto de fatores iguais. Observe comigo aqui os elementos da potência. Então, eu tenho aqui a base, né, o expoente e o resultado. Então, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Beleza? Então, não posso esquecer o que significa cada termo desse. O 2, a base, significa que eu vou multiplicar ela por ela mesma. Quantas vezes? O número que está em cima, o expoente. Nesse caso, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 3, 4, vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Acompanhe comigo nos exemplos. Então, aqui, nós temos 3 elevado à quarta potência, 5 ao quadrado e 2 elevado a 5. Então, o que significa 3 elevado à quarta potência? Significa que eu vou multiplicar 3 por 3, por 3, por 3, 4 vezes. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 à quarta potência é igual a 81. O ao quadrado significa que é a potência 2. O que significa? Que eu vou multiplicar o número por ele mesmo 2 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. Então, 5 ao quadrado é 25. E 2 elevado à quinta significa que eu vou multiplicar 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Beleza? Também vimos uma outra operação, que também é chamada de raiz quadrada. E o que é a raiz quadrada de um número natural? O número natural, que é elevado ao quadrado, resulta em um quadrado perfeito. Ou seja, todo número ao quadrado, ele vai resultar num quadrado perfeito. E a raiz desse quadrado perfeito é o número natural. Observe comigo aqui, Então, nós temos aqui os elementos da radiciação, né? Tenho a raiz, o número que está dentro, que é o radicando, o radical, que é essa casinha, o índice, que nesse caso nós vamos trabalhar com o 2, porque a gente está trabalhando com raiz quadrada, e o b é o número que resulta, ele vezes ele mesmo, que dá o radicando. Por exemplo, o número 49 é um quadrado perfeito. Por quê? É 7 ao quadrado. Então, 7 é chamado de raiz quadrada de 49. Beleza? Então, 7 é a raiz quadrada de 49. Ok? Então, toda vez que eu quiser encontrar a raiz quadrada de um número, eu tenho que verificar se esse número é um quadrado perfeito. Se ele é um quadrado perfeito, eu posso calcular a raiz dele. E quem vai ser a raiz é o número que ao quadrado dá esse resultado. Acompanhe comigo na tela. Temos aqui, raiz quadrada de 16. Qual é o número que ao quadrado dá 16? Aí eu tenho que pensar, o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16, que é o 4. Por quê? 4 ao quadrado significa que é 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. O 36, a resposta vai ser 6. Por quê? 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que dá 36. E o C, raiz quadrada de 81, é 9. Por quê? 9 ao quadrado é 9 vezes 9 e o resultado é 81.
Beleza? Então, para determinar a raiz quadrada, eu preciso encontrar o quadrado perfeito que, né, resulta naquele valor. Beleza? Então, essa foi a nossa revisão, né? Espero que tenha sido bastante esclarecedora, apesar do tempo curto. E até o nosso próximo encontro.